Aô, pessoal! Nós entramos em dois lugares, velho. Vamos E lá, eu já aí? avisei para a turma que estava lá, a turma tá vindo para cá. Desculpa aí, pessoal, por esse atraso nosso, mas tem muita conversa e muita informação legal para hoje também. Ô, Matheus, qualquer Oi. coisa também, como sempre rende essas lives, quando terminar, pessoal, se não der nem tempo para despedir aí, por causa do conteúdo, a gente já pula na live para Alquimia da Saúde. Você religa a live com a Alquimia da Saúde, Sim, para sim. dar continuidade, beleza? Vamos lá. Vamos dar só uma introduçãozinha. Joia. O pessoal que já está aí, já ia acompanhando. Eu sou o Hugo Prado Neto, o Matheus, Alquimia da Saúde. É uma continuação de uma live que a gente já fez. A gente não deu conta de disseminar o tanto de conteúdo que a gente tinha na última live. E nós estamos aqui para dar sequência, né, Matheus? Isso aí, isso aí. A gente está junto aí rapidamente desde 2012, mais ou menos, desenvolvendo produtos para alimentação estratégica, tanto para longevidade como para esporte, performance. Eu acho que não precisamos de alongar muito, porque eu acho que é uma sequência também da primeira live, né, Hugo? Isso aí. E aí, até assim, dando sequência, tiveram algumas perguntas que a gente não conseguiu responder. Se você quiser, de repente, dar início aí até sobre alimentação específica para o pessoal da Master, eu acho que é uma dúvida boa aí que foi levantada. Bacana, é um bom começo, porque apesar de a gente falar para a massa, a gente vai ver que abrange todo mundo. Quem fez esse comentário, essa pergunta, foi o Rafael, da Rádio Bandeirantes, né? Eu já fiz uma entrevista com ele, a gente abordou muito alguns temas específicos para atletas master, atletas acima aí de 35, 40, vai, mais. Uhum. E ele fez uma pergunta interessante que eu tinha comentado na época alguns tópicos de alimentação estratégica específico para esse tipo de atleta, para esse tipo de ser humano, né? Sim. Ah, então tem alguns itens que a gente, quando a gente começa a passar dos 35, 40 anos, como eu falei, a gente tem que ter um cuidado maior com alguns itens da alimentação. Na verdade, assim, quanto mais velho a gente vai ficando, mais importante se torna ter uma alimentação saudável, natural, longe de comida refinada, processada, industrializada, de caixinha, de latinha, né? Só que, ao mesmo tempo, quanto antes, para quem é mais novo aí, quanto antes a gente começar com esse estilo de vida na área da alimentação, melhor para a gente, maior nossa longevidade dentro e fora das pistas, né? Dentro e fora do esporte. Então, eu acho que é bem interessante começar abordando isso, porque começa com massa, que é a grande maioria do nosso público, imagino eu, mas é um assunto importante para todo mundo. E então tem alguns itens, Matheus, que é muito importante que eu pratico, eu tenho 41 anos de idade, por exemplo, um maior consumo de proteína, essa otimização que a gente vem conversando bastante, a otimização do sistema digestivo, para quê? Porque o corpo humano ele é uma máquina, né? Então, quando ele já está, um atleta como eu, de 41 anos, já está 41 anos trabalhando, né? Então, quanto mais eficiente for o sistema digestivo, quanto mais inteligente for os alimentos que a gente põe dentro da gente, o que eu digo inteligente? É um alimento com alta densidade nutricional e pouco volume, por exemplo, onde o seu corpo vai ter que trabalhar muito menos para fazer a digestão de todo aquele valor nutricional comparado com um mesmo valor nutricional e a comida com um volume muito maior, porque ela tem várias coisas que precisou de ser colocadas ali para ela ter uma durabilidade no supermercado, né? Então, isso é um ponto inicial aí do foco da alimentação, esse foco na proteína, né? A gente criou aí o Pollen Protein aí, né? Veio da proteína, a maior fonte de aminoácido da natureza vem do pólen, né? Aí você pode explicar um pouquinho melhor. Então, dá uma sequência aí nessa questão, nesse foco aí, nesse público. Bacana, bacana.
complementando com essa visão milenar ayurvédica, que a gente sempre trabalha e sempre coloca muito em pauta, né, Hugo? É muito interessante se a gente faz um resumo, né, de qualquer organismo. Vamos pegar, no caso, o ser humano, né? Quando a gente nasce, a gente tem uma fase que a gente tem que ter mais elasticidade, uma fase de crescimento. Então, a criança nessa fase é uma fase que se chama cafa, é uma fase mais líquida, é uma fase que a pele é super sedosa. Por quê? Porque precisa de elasticidade para crescer. Depois o ser humano atinge a fase Ayurveda, é a fase Pita, é a fase fogo, é a fase que ele está, vamos dizer assim, no auge, né, de vida dele, que é a fase, então, de meia-idade, né? E depois, como todo organismo vivo, esse organismo ele começa a perecer. E tudo que perece, né, tudo que está no plano físico que perece, ele começa o quê? Começa a desidratar de forma natural, começa a ressecar de forma natural. Então é muito interessante, porque quando a gente pega um atleta, a gente sabe que, a gente até conversou muito nisso, né, Hugo, e o nosso foco é realmente tentar linkar saúde com longevidade, performance com longevidade, que são palavras antagônicas, a gente sabe muito bem disso, né? Então, o nosso grande trabalho aqui, eu e o Hugo, a gente tenta muito trazer isso através dos produtos da Alquimia da Saúde. É o quê? Como é que a gente consegue trazer longevidade para esse corpo que está utilizando o máximo da performance, né? Então, voltando ali na parte de meia-idade, acaba que o atleta que está em exaustão ali, de certa forma, ele está trazendo um pouco essa curva de longevidade um pouco para antes, né? E o nosso papel é fazer isso empurrar para frente. A ciência tem feito isso com muita maestria, né? De empurrar a nossa longevidade, né? Da gente poder viver nos 50 anos de idade ainda na meia-idade, 60 anos ainda na meia-idade. Olha que interessante, né? Coisa que antigamente, poxa, a gente morria com 40 anos de idade, né? Então, o nosso objetivo aqui sempre foi esse, trazer para o atleta, e aí a gente vai entender, então, o que é esse corpo que está saindo de, vamos dizer, meia-idade, querendo envelhecer, o que ele precisa? O que esse ressecamento precisa? O pensamento ayurvédico é muito simples e ele trabalha a nutrição de uma forma muito ampla e é um pensamento, ao mesmo tempo que é complexo, ele é simples, é um pensamento de criança. Então, se assim, a gente está trabalhando um elemento, um organismo que está ressecando, o que é importante a gente dar para ele? A gente dá oleação, a gente trazer óleo de boa qualidade, né? A gente trazer, principalmente também a proteína é muito bacana nessa parte da vida, né? Que a gente tem essa perda de massa muscular, né? Então, por exemplo, a gente vai trazer uma espirulina, que a gente tem estudo comprovado que ela ajuda a reter massa magra, né? Vários elementos que vão ajudar de forma natural, de forma inteligente, a gente abordar esse momento de vida, né? Então, assim, por exemplo, inclusive a gente tenta também abordar as estações do ano. Por exemplo, agora que a gente está entrando em outono e inverno, é uma época que o corpo precisa de mais proteína e de mais gordura. O corpo pede isso para a gente normalmente, né? Começa frio, a gente não quer comer salada, a gente não quer comer uma coisa fria, a gente quer comer um caldo, a gente quer comer um creminho, um morninho, uma coisa mais acolhedora, né? A gente quer coisas mais pesadas, o corpo pede mais gordura. Então, é interessante, sempre a gente volta nas mesmas teclas, que é o quê? Vamos voltar a olhar para a gente como seres, como os organismos que estão interagindo o tempo inteiro no ambiente, né? O alimentar é uma agressão para o organismo, como o Hugo disse aí. Quando a gente come, ainda mais hoje, o corpo tem que separar. Poxa, isso aqui presta, isso aqui não presta. Então, ele está trabalhando o tempo todo. Se você consegue adquirir um tipo de comida ou tipos de comidas que são as superfoods, que o quê? Elas se entregam muito com pouco volume, isso é excelente para essa máquina que está trabalhando constantemente. Então, eu acho que isso a gente faz uma pincelada legal aí com essa visão tanto de atleta e trazendo essa receita milenar aí, né, Hugo? E é muito legal como que tem a conexão da Alquimia da Saúde com o nosso trabalho, o nosso CE, porque eu lembro que quando eu estudava nos Estados Unidos, eu formei na Universidade da Flórida, né? Então eu fui muito novo para lá, fui novo assim, com 17 anos eu já estava lá. E nessa época, que era por volta de 1997 a 2001, mais ou menos, que eu me formei em 2002, eu acho, era uma loucura,
a questão saúde com performance, ela não era vista, elas não encaixavam numa mesma frase. E hoje em dia, a grande jogada é que a ciência, os avanços, esse tipo de trabalho estratégico. Por que é alimentação estratégica? É bom a gente explicar para o pessoal. Justamente por causa disso. Não é assim, glúten faz mal. Depende. Às vezes glúten no verão pode fazer mal. Estou tirando de quem não tem problema com Doença glúten, tá? celíaca. Então, assim, agora é inverno, precisa de coisa mais pesada. Pô, glúten é legal. Verão, pô, não. Então, assim, essa é a alimentação estratégica. Então, não é nem só os produtos da alquimia da saúde, é esse mindset de como a gente deve alimentar, sabe? É igual o treinamento, não existe uma fórmula perfeita. Você faz um estímulo assim, você toma isso, toma whey, você fica forte, toma glutamina, não sei o que. Não é muito assim. Então, e é por isso também que a gente usa muito o termo superfood, que ela é uma superfood, porque esse baixo volume com alta densidade nutricional é a grande jogada para a gente economizar a máquina humana, né? Então, assim, antigamente, quando eu comecei no triatlon, eu não fiz Ironman porque não era considerado uma coisa saudável uma pessoa de 18, 19 anos fazer um Ironman. Hoje em dia, você não só consegue fazer um Ironman se você fizer tudo bem feito, como você ter uma saúde plena. Você não está... Antigamente, esporte de endurance mais agressivo, assim, agressivo que eu falo, mais longo, igual um Ironman, uma prova de 7 dias de mountain bike que tá mega na moda aí, para mim é o tipo de corrida mais legal que existe no mundo aí, de todos os esportes, pela complexidade, dificuldade técnica e lugares maravilhosos e tá ali dentro da natureza. Hoje tudo isso é possível para um amador, para um pai de família, e é isso aí, a alquimia da saúde vem junto com esse estilo de vida, né? É interessante assim, que quando você, por exemplo, você tocou no glúten aí, né? O glúten é um tema que é até complicado, assim, até assim, a gente tem que explicar bem, porque senão parece que a gente está até falando assim, gente, torce pro time tal ou time tal, né? A alimentação é uma coisa muito delicada de você falar para a pessoa, come isso ou isso, né? Então, eu acho que o objetivo aqui, para dar uma concluída, é assim, na tocante glúten, e não me entendam mal que eu não quero incentivar vocês a voltarem a comer glúten quem não coma glúten, mas é simplesmente de observar que a nossa força de digestão é a mesma força, a nossa força para desintoxicação é a mesma força que o corpo tem. Para se desintoxicar de algo, a mesma força o corpo utiliza. Então, por que eu estou querendo dizer isso? Porque muitas vezes a pessoa tira o glúten da vida dela, ou tira alimentos de difícil digestão, não só como o glúten, tem vários outros, a lactose, por exemplo, ou até comidas mais pesadas. A pessoa tira e ela vai se sentir bem. Às vezes ela até perdeu um pouco de peso, fala, nossa, que bom, meu raciocínio está ótimo, estou se sentindo bem. Ótimo, joia. Agora, se essa pessoa tirou isso é porque ela não conseguia digerir, ela nunca teve alergia, nunca teve nada, mas ela não consegue digerir isso de forma legal. Ou seja, a digestão dela está fraca. Se a digestão dela está fraca, o poder de desintoxicação do organismo também está fraco. É aí que é preocupante. Porque olha o tanto de coisa que a gente está comendo o tempo inteiro. O ar está poluído, as águas estão poluídas, não tem nada orgânico 100% puro no planeta, né? Então, assim, e aí é legal que a gente entre em estudos, por exemplo, você pega pessoas, fizeram um teste com pessoas que comem glúten e pessoas que não comem glúten, a medição de sangue, de mercúrio no sangue de quem não come glúten é muito maior. Olha que loucura isso. Porque o glúten, ele realmente assim, ele trabalha às vezes e ele inflama, né? Mas esse processo inflamatório, ele também é saudável para manter os seus mecanismos de defesa legais, com força, né? Então, isso é muito importante a gente adequar. Agora, a gente vem e come glúten 365 dias por ano, três vezes ao dia. A gente fala muito isso, né, Hugo? E aí a gente culpa o glúten. A gente não pode avaliar dessa maneira, né? Tirando a parte, mais uma vez, pessoa é celíaca, ok, tudo bem. Agora, outra coisa também, vamos pensar na indústria do gluten free. Gente, só para vocês terem ideia, nos Estados Unidos, 16 bilhões de dólares por ano essa indústria fatura.
Então também tem um poder aí, tem um mercado legal de marketing, tem um trabalho de marketing. Gente, coma gluten free por causa disso, 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 disso. Assim, vamos usar isso nas estações adequadas. No verão, o corpo pede refresco, o corpo não Extra... quer coisa pesada. A gente vai comer um glúten que é um... Estrategicamente, né? Vamos usar, Exatamente, vamos usar estrategicamente. A gente come glúten historicamente há milênios. Pegaram, por exemplo, o glúten, tem aquele livro A Barriga de Trigo, que fala que o glúten hoje é muito mais difícil, porque ele é híbrido. O trigo de hoje, ele tem 2 vezes menos glúten do que o glúten de antigamente. Tem muita coisa aí por trás. Então, assim, vamos se tornar responsáveis pela própria saúde. Não vamos entregar isso na mão de ninguém. Vamos perguntar, vamos questionar. E a ideia nossa aqui, sempre com essa conversa, vai ser sempre essa, sabe? Trazer informação, trazer conhecimento, que é informação vivenciada, né? Isso é muito importante. Então, e sabe, a gente está sempre agregando, buscando esse tipo de informação que, a meu ver, ainda é um pouco, não, acho que bastante diferenciada. A gente toca em algumas questões aí, né? Em vez de a gente estar falando aqui Uhum. só, pô, a gente está conversando com atletas de alta performance, a gente está falando sobre glúten, a gente está falando sobre sono. A última conversa a gente estava falando sobre sono, né? Hoje a gente vai trazer mais umas coisas bacanas sobre o cobre, por exemplo, né? Que a gente vai trazer aí sobre esse metal para vocês daqui a pouco. Mas então, enfim, realmente assim, sabe, gente, alimentação estratégica, sabe, para o ano, para as estações, para quem você é, para a sua idade no momento, né? Então, assim, eu até vi aqui quando você estava falando que tem uma pessoa mais velha aqui, ele tem 58 anos. E para mim, como é que eu faço para me alimentar? De repente você pode até começar aí trazendo alguma informação legal para essa pessoa. Adroaldo? Ele mesmo. Ele tem 58 anos e queria saber, tá? E para mim, como é que eu alimento em cima da bike, né? Eu acho que é Aham. muito, né, essa tocante aí de realmente observar esse momento de vida dele, né? Que agora o organismo já entrou nessa fase de perda de massa muscular, de ressecamento, né? Então, até Até talvez uma mesmo massagem até mesmo de absorção, né? Então, de abs... muitas vezes nem é Adroaldo. Tudo bom? Boa noite. O Adroaldo acompanha a gente há muito tempo. É, massa. é, a outra é a questão da eficiência do sistema digestivo dele também de absorver o alimento intratreino, né? Porque muitas vezes a gente tem que treinar isso também, né? E eu Sim. lembro que, pessoalmente, antigamente, eu enchia os bolsos, eu comia um volume muito alto de treino. Então, Adroaldo, acho que mais importante do que algum item específico ou uma quantidade a mais de um item, por exemplo, proteína ou carboidrato ou qualquer coisa, é você saber, tentar entender a complexidade, o contexto que você está atualmente. O que eu quero dizer com isso? Eu precisaria de saber de um histórico seu para a gente tentar descobrir e também é um processo individual de como que está a Sim. sua absorção intratreino. Então, não é muito o que só, gente, que a gente come. É como, quando, aonde, sabe? Então, tem que pensar em tudo isso, assim. Mas de É uma muito forma... interessante, muito interessante. Desculpa, termina aí. Não, não, pode falar, pode falar. Até porque tem uma pergunta aqui que dá para a gente linkar nisso aí, mas pode, se quiser avançar aí, a gente. É do Lucas Pode falar. Cândido. Ele Aham. colocou em relação ao suplemento intratreino, é exatamente o intratreino aí. Maltodextrina, dextrose e palatinose. Tem o mesmo efeito? Né? Muito bacana essa pergunta dele. Ótima Né? pergunta. E realmente é por aí, assim, muito interessante, assim, aquele livro do Biju Thomas, né, do Alan Lee, que a gente trouxe na primeira conversa, eles também enfatizam muito isso, assim, às vezes o atleta tá lá, ele fala muito assim, ó, vocês acham que tá com perna boa, tá com cardio bom, tá com corpo bom? Muitas vezes é o sistema gastrointestinal que vai definir sua prova. Muitas vezes. Ô, Matheus, e tem também quando pra gente saber se o ser humano ele tá saudável, como é que ele tem que você costuma comentar? O sistema digestivo, para Ah, descobrir sim, se sim. tá.
se tem alguma doença, assim, né? É muito bacana, assim, essa avaliação é uma avaliação muito simples, assim, quando a gente está sentindo algum sintoma por um tempo já, são três pilares muito importantes que a gente faz essa avaliação na Ayurveda, que é assim, você dorme bem? Beleza. Tem apetite. Vai ao banheiro todos os dias? Se você respondeu não para alguma dessas perguntas, provavelmente essa doença sua aí, vamos conversar mais a fundo sobre ela. Se não, é algo que você consegue com uma simples alimentação, uma boa atividade física, uma boa qualidade de dia a dia, de sono, você repara isso. Né? Isso é muito importante. Ô, Matheus, dá Ah, sequência na pergunta do Lucas, porque eu acho que ela é muito importante, tecnicamente falando, legal, para explicar essas legal. diferenças aí, até mesmo por que que a gente vai tão a fundo com a palatinose, da onde que você traz Tá. essa matéria-prima, que eu acho que isso é importante para demonstrar o cuidado que a gente tem com cada insumo que é produzido pela Alquimia da Saúde. Eu acho que isso é muito importante porque a maioria das indústrias, principalmente a indústria alimentícia, o que que eles querem? Eles querem volume. Para volumar, né, eu sei que não existe essa palavra, para volumar a produção, eles têm que arrumar formas de replicar isso, de durar na geladeira, de durar no armário, e aí que entram tudo que a gente, de forma alguma, vai colocar nesses nossos produtos. Bem interessante essa pergunta mesmo, porque ela entra num tema assim, que eu, graças a Deus, eu não sou da parte de vendas da Alquimia, porque senão a empresa ia quebrar, sabe? Porque assim, eu não vou colocar no mercado, eu não vou desenvolver um produto para vocês que eu não acredite que ele possa entregar esse princípio que a gente, né, que a gente acredita tanto. Então, assim, por exemplo, a nossa grande dificuldade, o Hugo até inclusive me pede muito isso. Ok, quando vai sair nosso pot drink? Quando vai sair nosso pot drink? Deu uma falha aí na internet, você tá me conseguindo me acompanhar aí, Hugo? Tô. Né, a gente conversa muito, tema Sport Drink, né? É um tema que eu estou trabalhando em cima aqui. E em breve a gente vai ter alguma coisa legal. Já tem uma ideia legal, mas enfim, o Sport Drink. Por quê? Porque grande parte dos sport drinks eles têm uma altíssima concentração de açúcar e eles são à base de maltodextrina. Então, assim, para vocês entenderem isso, né? E aí vão lá já respondendo essa pergunta do Lucas, né? Para o Intatreino. A maltodextrina e a dextrose, enfim, elas são. A dextrose ela é um açúcar rápido, de quebra rápida, né? É uma molécula simples. A malto e a palatinose, elas são complexas. A questão é que a malto, né, elas são, em resumo, a malto são várias ligaçõezinhas de dextrose, de açúcar, várias ligaçõezinhas. O que acontece no organismo da gente, qualquer coisa que a gente coma, o que vai fazer a gente receber esse alimento, né? Quando a gente fala assim, meu trato digestivo, da minha boca ao ânus, isso não é dentro do corpo ainda. Isso não existe dentro do seu corpo ainda, vamos dizer assim. O corpo não absorveu o que está ali. É depois que passa através do nosso intestino delgado por osmose, né? Atravessa a parede do intestino, é que entra na corrente sanguínea. Agora, como que o corpo faz isso? Ele precisa de estar regulado e equilibrado com a pressão dos alimentos. Cada alimento tem uma pressão, qualquer alimento tem uma pressão. Se chama osmolaridade, mas enfim, é uma pressão que um elemento diluído em água tem tanta pressão, beleza? Então faz um pause nisso aí. O que acontece? A malto, ela é muito danada, porque o que acontece? A malto ela tem uma pressão relativamente não tão alta. O problema dela é que quando ela chega no intestino para ser absorvida, é ali que ela se quebra. E quando ela se quebra, ela surge, então, de uma aparece 20. Então a pressão ali, bum, explode lá. Porque essa pressão ela é contada por moléculas. Não importa se ela é uma molécula grande ou se ela é uma molécula pequena, são contagens de molécula, tá? Essa pressão. Então imagina, por exemplo, você está dentro do avião, você tem do lado da asa crianças, do outro lado você tem grávidas, tá? Então, tipo assim, é quantidade de pessoas, é uma grávida, é uma criança. Não importa o peso da grávida, o que ela está carregando, não importa a criança.
tá? Então é 1 para 1. Agora, o que acontece com essa grávida? É a mesma coisa que a malto. Chega lá no intestino delgado, nasce o bebê. Blá, 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 aparece um monte de gente dentro do avião do outro lado. Então, essa pressão, ela te traz muito problema. Por quê? Porque a única forma que o corpo consegue regular essa pressão para assim você absorver é através de mais água. Aí você como atleta já vai me matar a charada na hora. Pô, eu tô em cima da bicicleta, eu tô desidratando, já tô sem água. Eu como um negócio que quando cair lá para ser absorvido, ele vai puxar mais água. Só que eu não tenho água. De onde que vai vir essa água? Então o corpo precisa de transferir água de dentro dele, ou seja, de músculo, de sangue, tudo que tem água ali, gente. Onde que tem água, volta lá para o intestino delgado. Vão digerir essa malto. Nesse processo aí, tem gente que já vomitou, tem gente que não pode nem escutar falar malto. Só que grande parte dos atletas tem uma digestão de avestruz, come qualquer coisa. A maioria, o perfil de um atleta, um perfil do competidor, para a visão ayurvédica, é fogo, é pita. Pita é ele digere pedra. Então muitas pessoas tomam e se viram com ele ali, o corpo consegue lidar com isso. Agora, quem passa mal, a explicação é essa. E é interessante isso, assim, muitas vezes até é igual, é a mesmo pensamento de um treinamento, assim, quando você fala, pô, a maioria, o perfil tem estômago de avestruz e tal, às vezes não sente nada e tal. Beleza, não sente nada, às vezes o treino não viu que excedeu o treino, né? Não Uhum. sentiu que excedeu, É o mas na mesmo conceito verdade, mental, é sim. se for comparar a mesma pessoa que fez de forma diferente e não tomou a malto, vai ser uma performance totalmente diferente, vai ter uma longevidade maior, às vezes o corpo para de funcionar mais cedo durante o período de uma vida do atleta e por aí Sim. vai. Então a gente está buscando aquele 1% ali, aqueles 2%, aquela eficiência máxima ali para o corpo humano em geral, para ele funcionar de forma óptima. E aí é por isso que a gente traz a palatinose, que ela tem uma pressão bem parecida já com a do nosso organismo, então a absorção é muito mais fácil, é muito mais eficaz, tá? E aí em relação à dextrose, a dextrose é tipo assim, é um pico de glicemia, é açúcar puro, é pá! Então assim, isso te traz muito problema, né? Te traz os ups and downs ali, né? O tempo inteiro, aquela curva louca, que é igual a curva da Coca-Cola, por exemplo, né? Você tem tudo e não tem nada depois, em 30 minutos. Então, assim, a palatinose, ela te traz estabilidade, né? Principalmente para uma prova de longa duração, você não quer ficar tendo esses ups and downs, senão você quebra, você fica 6, 7 horas, você quebra, né? É assim, me corrija se eu estou errado, mas você quer o máximo de, assim, linearidade e ir embora num ritmo legal e ir fazendo isso, e ter essa onda legal. Então, a palatinose traz essa onda nivelada, né, de energia. Ela E o que é interessante falar, a palatinose, ela, como a gente já sabe que não existe nenhum produto milagroso, a ideia não é você ir para um Brasil Ride e só tomar palatinose da Alquimia da Saúde. Não. Exato. Você tem que entender esse processo mediano constante dela e ir regulando ela com outras necessidades que você pode vir Uhum. a ter. Se te der uma baixa com 3 horas e meia de uma etapa que vai demorar 6 horas e meia, 7 horas para você concluir, e você precisa de mandar uma rapadura, você Manda manda a rapadura. rapadura, que é boom, rápido, só que a palatinose está controlando o médio ali, o a longo prazo ali. Né? Exatamente. Então é isso Exatamente. que é alimentação estratégica, inteligente. Então a gente tem que, até para alimentar, a gente tem que pensar e fazer uma logística no caso de provas de vários dias ou uma prova muito longa, igual uma maratona de corrida de rua ou um Ironman, até mesmo um 70,3, para muita gente passa de 5 horas, né? Para a maioria, na verdade. Uhum. 5, 6, 7 horas, um 70,3. Então é usar o cérebro, sabe, pessoal? É ficar bem informado, não é entrar numa loja de suplemento e comprar porque viu a foto de um atleta profissional. Então, Exato. E é outra isso aí. coisa, cara, esse tipo de açúcar também, de picos, o que ele está fazendo na sua vida, na história do seu organismo? O seu corpo está lidando com isso diariamente, esse tanto de ups and downs de açúcar. Você está desenvolvendo um quadro de diabetes, que hoje, desculpa, hoje muitas pessoas são pré-diabéticas sem saber. Mesmo atleta, qualquer tipo de pessoa.
porque a gente está treinando o nosso organismo a ter problema em lidar com esses picos de açúcar. Então, isso é preocupante, isso é uma coisa muito preocupante. Então, eu convido vocês a se tornarem mais responsáveis pela saúde, sabe? Observar, exame para saber se está tudo ok, não é uma vez por ano, gente, sabe? Se perceber, buscar isso pelo menos uma vez a cada troca de estação, sabe? Ter mais contato mais próximo. Hoje tem muita informação que está tudo muito, muito mais de fácil acesso. A gente tem estudos científicos de fácil acesso, onde você tem uma validação, um embasamento para saber de onde você está buscando essas informações, tá? Ô, Matheus, eu acho que é bom você abordar um pouco, que a gente tem uns encapsulados muito interessantes, e o Alex aqui, boa noite, Alex, Mozart, lá do Norte, Nordeste. Ô, Mozas, boa noite. O Alex, ele tá aí, conte mais sobre a espirulina. Faz um resuminho aí rapidinho da Legal, espirulina, que eu acho legal. que é interessante. Olha, a espirulina, ela é uma cianobactéria, né? Na verdade, a espirulina, o que que eu acho que é legal dela? Ela é um alimento alcalino, tá? Então, assim, ela ajuda muito. O que que acontece? Digestão, gente, as nossas reações enzimáticas, quem digere tudo são as enzimas que a gente produz, né? E essas enzimas, quando elas estão num pH tendenciosamente mais alcalino, elas trabalham com melhor performance, tá? Nosso estresse, nossa falta de sono, nossa alimentação inadequada, tudo isso acidifica de certa forma. Não que o seu corpo vai ficar ácido, isso não existe, tá, gente? Senão você morre, tá? O seu sangue tem uma variação muito mínima entre pH alcalino e ácido, muito. Mas é uma variação que faz diferença, é uma variação que força a sua máquina, tá? Então, o que eu acho muito legal da espirulina, poxa, a espirulina dá para falar de proteína, fila, que é maravilhoso, vai oxigenar. Para mim, o mais legal é, né? E aí embaixo, na perda de massa magra, ela ajuda a reter massa magra. Então, é um resumo dela aí que eu acho que é muito pertinente. Tem mais uma pergunta que fizeram aqui, o Mangini Isso. Coach. Eu acho que essa aqui você pode até trazer mais informações até do que eu. Ele traz assim, o que é mais difícil de seguir, uma dieta ou um treino? O que é mais difícil de seguir? Ah, boa. O que é difícil mais de fazer, assim, né? Manter uma dieta adequada ou manter um treino? Na verdade, sim, eu não gosto do termo dieta. Treino também, treino para mim é um estilo de vida, sabe? Então eu acho que o que a gente tem que fazer porque assim, se habituar, até mesmo quando a gente faz prescrição de treino, às vezes a gente faz uns inputs de treinos livres, ou alguma coisa assim. Eu acho que o mais importante para a gente ter uma consistência e frequência, tanto na dieta, né, na alimentação estratégica saudável, e nos treinamentos, a gente saber por que que a gente está treinando dessa forma, por que que eu queria pedalar tantas horas, mas eu tenho que fazer só esse tanto, por que que eu tenho que alimentar dessa forma, porque eu acho que a partir do momento que a gente encaixa no hábito de ter uma alimentação saudável, um treino bem gerenciado, a gente começa a se sentir bem e começa a virar um estilo de vida, sabe? Então, eu acho que o grande lance é a gente, a grande maioria que está aqui, eu conheço quase todo mundo que está aqui, tem isso como estilo de vida. Mas é realmente saber valorizar esse estilo de vida nosso, sabe? Não é para ser assim, nossa, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo. Não existe isso na minha vida, eu não posso comer isso. Eu como chocolate quase todo dia depois do almoço. Só que eu não como 5 quilos de chocolate, entendeu? Eu escolho chocolate bom, né? Porque a gente já sabe que chocolate no Brasil muito tem até parafina. Então a gente Sim. tem que ficar muito bem informado e criar esse estilo de vida, ter o prazer de ser saudável, o prazer de alimentar bem, o prazer de treinar, o prazer de autossuperar, o prazer de ter a disciplina. Porque muitas vezes eu vejo o pessoal, eles lançaram
modalidades novas de esporte, às vezes eu vejo o pessoal separando as modalidades de bike, é, desenvolvendo estilos de pessoas diferentes, colocando uma modalidade como o cara fosse um nerd, como fosse chato uma modalidade, e a outra fosse fã, divertido. E para mim Uhum. nunca existiu isso, um pedal regenerativo para eu sair, eu sair para fazer um pedal regenerativo, eu tenho aquele prazer, porque eu tenho aquele prazer que eu estou fazendo algo bom para mim, que eu estou indo rumo ao meu objetivo. Então, o pessoal fala, vão só trilha, estradão é chato. Para mim, tudo é bom, justamente porque eu tenho isso como estilo de vida. Então, eu acho que Legal. a grande pegada de tudo na vida é isso, até para o nosso trabalho. Pô, você cata lixo, aliás, é uma das profissões mais nobres e importantes que tem no mundo, né? Mas você cata lixo, ou você é um CEO de uma empresa com 200 mil funcionários, o mais importante é você ter o prazer, ter o hábito, gostar do que você está fazendo, que você vai fazer bem feito. Então, eu acho que o grande lance é isso, é transformar tudo isso como um grande estilo de vida. E eu fico muito feliz porque há 22 anos atrás, eu não imaginava nem que uma consultoria esportiva mais especializada igual a minha teria espaço no mercado, porque não existiam pessoas buscando isso. E agora olha como é que tá o negócio aí. Todo mundo buscando, todo mundo querendo, sabe, ter um gerenciamento de saúde, de performance, querendo se sentir bem, sabe? Mudou, aqui Belo Horizonte era a cidade do barzinho, não é mais a cidade da bicicleta. Tem Sim. 200 milhões de trilhas. Eu não pedalei um dia indoor durante a quarentena, não foi por egoísmo, por nada, porque eu sei que os leitos dos hospitais aqui estão 3, 5% de ocupação, e eu tenho uma trilha a 10 minutos da minha casa, onde eu posso pedalar sozinho. Então, o grande lance é isso aí, é estilo de vida, pessoal. É estilo de vida, não é para ser sacrifício de comer saudável, cuidar da sua vida, fazer manutenção da sua saúde e buscar alta performance, pessoal. Desculpa, mas não é para ser uma coisa chata. É. É, por aí, né, cara? Acho que a resposta está bem dita aí, que assim, segue o que a gente sempre coloca, né? Tudo depende, né? Então, se você está fazendo aquilo por amor, é que você gosta mesmo, não vai ser uma arte, não vai ser uma dificuldade, você não vai nem usar a palavra seguir uma dieta ou seguir um treino. Você simplesmente está vivendo, né? Simplesmente está Exato. experienciando algo que te dá prazer. E isso também vai movimentar muitas informações, tanto na parte física como mentais, né? Produções de hormônios, de sensação de bem-estar, né? Então, isso tudo se torna prazeroso, né? É muito bacana, eu acho que é por aí mesmo. E aí, pincelando essa saída sua aí, é isso aí mesmo, tudo depende. Você está aí a 10 minutos da trilha, você tem 95% de leito vazio, cara, você vai pedalar com certeza parcimônia sozinho, mas você sabe que você está pensando no social por ter avaliado todo esse aspecto aí do seu ambiente, né? Isso aí. Ô, Matheus, e tem mais, eu acho que tem mais algumas perguntas aí, só para a gente não deixar o pessoal no vácuo que fez as Tem. perguntas antes Vamos da lá. live. O pessoal perguntou aqui, ó. Essa aqui foi o Leandro Damas. Não sei se ele está online aí, o Leandro. Se tiver também, um Ah, abraço para deve você aí, estar. Leandro. Fez essa pergunta aí, mas provavelmente esteja, né? Ele queria saber se tem diferença entre o início da alimentação para treinos longos ou curtos, né? Eu acho que assim, como a gente deu uma pincelada na primeira live, cara, o treino longo, o pedal longo, ele já começa no almoço de ontem, sabe? É muito importante ter essa consciência, como o seu corpo está nutrido. Não é que tipo, eu vou comer agora, o que eu botei agora está valendo. Tem muita coisa por trás que vai estar valendo, né? Então, acho que o Hugo pode embasar isso também um pouco aí e fazer isso aí ser também explicado em cima da bike. Eu acho que na última live eu falei um pouco, então eu vou tentar falar bem rápido, para não ficar repetido para o pessoal e para a gente abordar outros temas. Mas é isso aí, é a refeição maior, de maior volume, é no almoço no dia anterior, né? Nem no jantar, né? No jantar, a gente já começa a pegar mais leve, come um carboidrato, mas já evita comida pesada, como carne vermelha, ou
ou alimentos que vocês sabem que vocês não conseguem fazer digestão de forma rápida e eficiente, inclusive para não atrapalhar a noite de sono, que eu acho que o Matheus vai abordar um pouco disso, que é muito interessante. Não vai, Matheus? Vai falar um pouco da melatonina, do sono, ou você falou na última? Nem lembro. Isso, a gente comentou sobre o sono na vez passada, hoje a gente pode abordar um pouco isso também. Mas é isso, e aí é o que eu falei, eu lembro que eu falei na última, que eu sempre falo isso, que eu acho extremamente importante, que é o almost empty, né? O quase vazio, largar quase vazio. O que que é isso? É tomar um café da manhã bem brando, porque não é nele que você vai ter energia, porque se você largar com o estômago cheio, né? Muita gente já sabe, né? O sangue vai competir entre ir para os músculos que tem que fazer o movimento do esporte que a gente vai começar e fazer a digestão no sistema digestivo, no estômago e no intestino. É isso aí. O Breno aí, até um abraço pro Breno aí, ó, ele tá perguntando se tem diferença pro Sport Drink, o melado e o mel. Tem sim, Breno. Os dois são muito bons, mas eu prefiro sugerir aí o melado pela grande presença de sais minerais. A cana-de-açúcar, ela, imagina, ela está enfiada na terra ali direto, né? Puxando um monte de minerais. Então aquilo já é bom. E já respondendo uma outra pergunta junto aí também de uma pessoa que perguntou uma ajuda para câimbras, realmente vai nessa tocante de minerais. O Sport Drink você precisa não só de água, você precisa de minerais. Você está perdendo minerais quando você está fazendo atividade física. Se você coloca só água para dentro, você está diluindo o restante que sobrou no organismo. Então, assim, melado com certeza, Breno. E aí, para essa pessoa aí em cãibra, observar bastante como que está em relação à parte de minerais do seu organismo. Principalmente sódio e magnésio. Cloreto de magnésio, muito importante, suplementação. Água com gás é muito legal, que tem muitos minerais. Uma água gasosa natural também vai ter aporte de minerais natural, tá, gente? E também complementando e respondendo já ao Márcio Pisol, não, desculpa, o Murilo Chaves, isso. Boa noite, Márcio, Murilo, todo mundo aí de novo. Pergunta do Maurílio, desculpa, Maurílio. Boa noite, alguma dica ou indicação para quem sofre de câimbras, né? Que vai o que você estava falando. Que existem duas teorias de estudo sobre as câimbras. Uma o Matheus falou, né? Questão de sais, de alimentação, da troca ali do sódio potássio pump ali, né? Da bomba de sódio e potássio que tem na troca intracelular e extracelular, né? E tem uma outra que é muito importante, que a gente aplica muito nas prescrições de tênis nós, que é a fadiga do sistema neuromuscular, que a gente está fazendo muita manipulação de variação de cadência, estímulos com variação de cadência e torque, principalmente para quem é do mountain bike, né? Porque no triatlon, por exemplo, na verdade você vai um torque constante sempre, né? No ciclismo, um pouco menos de variação de torque, e mountain bike é aquela distribuição de torque de RPM gigantesca, de 40 RPM até 130, 140 RPM, né? E isso pode ser o principal motivo da cãibra, tá, Maurílio? Que é quando o seu cérebro fica alterando a velocidade que o músculo movimenta, que tudo se movimenta, né? Que tudo no corpo faz para gerar um movimento, pode causar esse delay de informação do cérebro para o músculo que tem que trocar esse tipo de torque, esse tipo de movimento, e aí pode ser o grande motivo da cãibra, na verdade, tá? Legal, só para não passar batida aí, como você tocou na questão do sono, a gente falou, se vocês quiserem também, dê uma olhada lá na Alquimia, a gente tem informação mais completa, mais embasada aí em volume, para vocês fazerem uma leitura sobre a melatonina, mas a qualidade do sono é extremamente importante, tá? Para você poder, principalmente uma prova de endurance, para você estar bem no outro dia. A gente falou bastante isso, quem tiver essa dúvida aí, dê uma olhada na nossa primeira live, tá bem explicadinho, mas a melatonina não regula só sono, gente. A melatonina ela trabalha em diversas partes do organismo, na verdade fazendo um sync, né? Não sei se tem essa palavra em português, mas ela faz um trabalho de equalização dos órgãos, uma conversa entre os órgãos, como que está isso, como que está aquilo, porque aquilo fez isso. A melatonina ela faz essa varredura, tá? Então, a gente ter a qualidade de sono, que é onde, principalmente durante a noite, a gente está trazendo a melatonina para fazer o trabalho, é muito importante,
tá? Uma outra coisa que eu ia trazer de curiosidade para vocês, principalmente aí nessa tocante momento atual que a gente está, é em relação ao metal cobre, tá? Por incrível que pareça, não tô doido, depois vocês pesquisem mais sobre isso, a gente também vai fazer um conteúdo legal sobre isso. Mas o cobre, gente, foi feito algumas pesquisas similares, tanto nos Estados Unidos, África do Sul, foram três pesquisas muito bacanas, uma na Inglaterra também. E eles pegaram o cobre, tá? Em 2008, para vocês terem ideia, os Estados Unidos, uma organização dos Estados Unidos, validou que o cobre é o único metal que ele é antimicrobiano. E eles pegaram estudos, o estudo mais longo foi 43 meses, para vocês terem ideia. 43 meses. No 21º mês, no hospital, eles tinham separado 16 quartos, eles racharam, botaram 8 quartos com lençol folhado a cobre, onde você encostava o braço da cadeira de cobre, a cama, o botãozinho para chamar a enfermeira de cobre. Depois eles mediram mais 23 meses. 83% a redução de carga viral nesse ambiente. Então, faça ideia o que é isso para a gente agora. E aí é muito interessante, porque o Ayurveda lá atrás, há milênios. Eu não sei, sinceramente, eu sou amante da Ayurveda, mas assim, eu não sei, sinceramente, como que esses caras sabiam que tinham bactérias, que existiam porque assim, a ênfase deles em usar um copinho de cobre e tomar essa água que você deixa da noite para o dia, de manhã em jejum, e consumir essa mínima parte de cobre, tá lá há milênios falando pra gente. Então, assim, Já é uma dica legal aí também, né? sensacional. Então, assim, vocês têm um cobre, vamos botar os cobres tudo para decorar a casa agora, gente. Tá? Esses estudos são científicos. Eu peguei eles na PubMed. Tá? A gente vai sair, vamos publicar esse artigo em breve para vocês. Vocês vão ter acesso, leiam com carinho aí. É muito bacana o trabalho que esse metal faz para a gente aí no dia a dia, tá? Ei, Maricota! Tinha uma pergunta muito bacana da live passada, que é o seguinte, a pessoa perguntou se os probióticos são enzimas, né? E aí, respondendo para vocês, ele até perguntou nesse quesito do nosso produto, que o nosso pólen proteína, a gente tem um probiótico nele que ajuda a digerir antioxidantes, tá? Então, assim, os probióticos, eles não são enzimas, tá? Os probióticos são os serizinhos mesmo, que ajudam na saúde do nosso trato intestinal, principalmente, tá? Eles produzem sim, para falar que não, eles produzem sim enzimas, mas para eles próprios, internamente dentro da bactéria, para eles próprios. A gente acaba se beneficiando disso, por exemplo, no nosso pólen protein, o probiótico que está ali, quando a gente se alimenta de tanino, do antioxidante tanino, que por exemplo tem no vinho, por exemplo, esse probiótico ele produz a tanase, ele quebra o tanino e aí ele traz antioxidante quebrado para a gente, flavonoides que a gente acaba se beneficiando. Mas só respondendo essa pergunta aí para claro, os probióticos são probióticos e as enzimas o nosso organismo produz para digerir. Tanto lipídio, tem a lipase, tem a protease, enfim. Os nutricionistas vão saber até falar melhor que eu. Mas, enfim, a gente tem a parte enzimática, que é a parte dos probióticos, tá, gente? Sei lá, da rápida aí, me perguntaram aí também, tá, mas orgânica, muito melhor, muito mais minerais. Mas a cana, para ela mesmo se desenvolver, ela puxa o que tem de mineral na terra, tá? Então, eu acho que é isso aí, a gente vai acabar daqui a pouco aí sendo desligado. Então, pessoal, eu queria agradecer mais uma vez aí também a conversa, a presença de todo mundo aí, muito legal. Estamos aí para esclarecer dúvidas pelo perfil da Alquimia, pelo perfil da OCE. A gente praticamente hoje é uma empresa praticamente única, assim, uma empresa muito próxima da outra. As dúvidas que forem para lá, o Hugo também está à disposição. Se eu não souber algo, né, a gente conversa, passa para o Hugo ou vice-versa, tá? Isso aí, obrigado pessoal, mais uma vez. Estamos juntos aí para servir vocês, fornecer saúde, forte. Muito obrigado aí. Grande abraço, pessoal. Estamos à disposição aqui, hein? Valeu!
Valeu!